Obrigado. Muito obrigado. Imagina. Obrigado. Muito bom. Então, olha só, agradecer o convite, Amanda, né? Que a gente, eu tenho outra palestra para sair daqui, mas por isso que assim, nós vamos começar primeiro, mas não vai dar tudo certo. Muito bem. Não, já fiz dispensar as apresentações, que né, a Roberta já fez aqui para nós. E o que a gente veio bater um papo muito objetivo, porque a gente não vai fazer nada cansativo. O mais importante é o que a gente pode, de uma forma para nós, preparar principalmente essa questão da prevenção. Por quê? Porque a mulher hoje é diferente de uma mulher de 30 anos atrás, né? 40 anos atrás. Então a gente quer sempre o quê? Uma ideia melhor de vida, uma ideia melhor de longevidade, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho sobre isso. E o mais importante é isso aqui, saúde, né? A gente tem que trabalhar essa ideia hoje. E vocês estão hoje com um espaço aqui que tem tudo para vocês, né? Sem dúvida. Então vamos lá. O que é saúde pela Organização Mundial de Saúde, né? Será que é só um estado completo de bem-estar físico, mental? Não só isso, não é só a ausência de doença. Saúde hoje é você construir uma ideia boa de mental, física, psicossocial, psicossexual, para que você possa enfrentar todos, vamos dizer, os desafios que a gente tem pela frente, né? Bom, porém, o que a gente acontece nas mudanças do nosso corpo, né? E nos nossos comportamentos, né? Hoje a gente vê que a mulher, ela teve o quê? Uma ideia. Ela está mais presente no mercado de trabalho, com isso ela tem uma liberdade, uma procura maior por estar de igual para igual com os homens. Isso houve uma mudança muito grande, está construindo isso, é um desafio, uma conquista. A parte da liberdade sexual, antigamente, gente, o anticoncepcional que foi desenvolvido na década de 30, as mulheres tomavam quase que 2, 3 gramas de anticoncepcional, se enjoavam, vomitavam demais. Hoje você tem métodos contraceptivos e que promove uma liberdade. Antigamente a mulher, ela tem uma vida sexual e estava mercê de engravidar. E ela às vezes não tinha uma liberdade dentro disso. E hoje, com o advento de vários métodos hoje que a gente tem no mercado, temos isso. Outras exposições a fatores de risco, como estresse, possibilidade de ter parceiros, mulher tornou-se mais vulnerável às infecções sexualmente transmissíveis, no adiantamento da gravidez, o que tem tido impacto sobre o corpo também. Por quê? Porque às vezes você, evitando de alguma forma, adiando a gravidez, você está engravidando muito mais tarde. Isso está acontecendo muito por causa da mulher que está buscando um mercado de trabalho. Então hoje, não, doutor, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, eu consegui um emprego fora do Brasil. Então, quer dizer, quando ela volta com 37, 40 anos, aí a gente vai dizer, será que esse corpo dela está bem preparado para isso? Então, há essas atenções que todo profissional médico nessa área é importante estar orientando, pelo menos sinalizando para a sua paciente, né? E esse corpo, né, que é o corpo de vocês mulheres, que ele está sempre em evidência, né? É um fascínio, sim. A maioria das pesquisas, até aqui na clínica, tudo é voltado ao corpo feminino. A mulher hoje, ela está mais impactada em relação a tudo. Revistas, moda, você tem acontecimento, esporte, tudo está valorizando o ser mulher. E não para, que a maioria das pesquisas, principalmente cosméticos, né? A gente vê tudo isso. Se a gente for pensar nisso, por que tem que valorizar o corpo? Se você pensar bem, em casa, se você abrir o seu banheiro, você tem no mínimo 10 produtos de estética que você usa por dia, Então, quer dizer, esse corpo, ele tem desafios para a nossa medicina, porque a gente não quer o quê? É envelhecer doente, quer envelhecer saudável, né? Então, desde essa existência, vem submetido aqui a revoluções constantes. Por quê? Por causa das mudanças do comportamento, de 40 anos para cá, de lá atrás para agora, né? Porém, a gente tem que estar atento quando você for ao seu médico, independente da especialidade, que a gente tem que ver quais os tipos de problemas. Desculpe aqui porque acho que é o foco, mas tentei fazer o máximo possível. Então nós temos que estar atenção na mulher, os desafios que ela vai ter em encontrar na menopausa, quando chegar, a preocupação pelo infarto por causa da queda do estrogênio, isso é muito evidente, né? O câncer de intestino, principalmente quem tem na família câncer de intestino, então nós temos que estar um pouco mais atenção. As doenças sexualmente transmissíveis também é um importante fator,
derrame, endometriose em mulheres jovens em idade reprodutiva, o câncer de colo do útero, né, que é importante ainda, é o primeiro ou segundo hoje em evidência em mulheres, os miomas, as patologias uterinas e o que a gente veio falar aqui hoje, principalmente sobre o câncer de mama, que isso ainda é evidente, né? Então, o câncer de mama, ela está realmente numa das maiores causas da mortalidade feminina em todo o mundo, tá? Então, assim, ela é uma doença que está amedrontando? Sim. Mas a gente tem que preocupar principalmente... Ui, eu estou apertando errado. Preocupar principalmente com o futuro dessa mulher que pode ter diagnosticado um câncer. Entre dor, sofrimento e uma possível a antecipação dessa morte, dessa finalização dela, e se pode evitar isso aqui com mais tempo, né? Então, está tudo aí. Podem ser tratados, podem ser curados, quando diagnosticado com certa precedência, com atenção, e na sua fase inicial, principalmente, né? A gente pode diminuir muito essa chance dela em relação a aumentar a chance agora de sobrevida. Então, o que a gente chama de prevenção primária. E isso que acontece no mundo hoje, nos 40, 30 anos para cá, é até garantido pelo Ministério da Saúde que a necessidade de ter mamógrafos em várias regiões e pela quantidade do número de mulheres que habitam as cidades ou os estados, né? E a gente for comparar os dados, gente, olha, é dados de 2021 a setembro de 2022. Então, a taxa de mortalidade de câncer em mulheres deu a ideia mundial, em 11 mulheres para cada 100 mulheres. Ou seja, você tem 100 mil mulheres, então nós temos uma taxa de 11 mulheres apresentar esse câncer. Isso no mundo. E no Brasil, como é que fica isso aqui? Segundo o INCA, tá? Em 2023, o Brasil apresentou 73 mil casos de câncer de mama, tá? Com um risco estimado de 56 mulheres para cada 100 mil mulheres. Então é uma taxa alta, Será porque a doença está aumentando, está alastrando, ou porque os exames de diagnóstico estão sendo mais evidentes, estão sendo mais apresentados, mais fáceis de ter acessibilidade a esses exames, né? Tá? E olha só, nós homens não ficamos para trás não, 1% do total mundial em 2020 foram, em caso, 207 óbitos por câncer no Brasil. Câncer de mama, homem também tem câncer de mama. Principalmente, cuidado com esses caras que ficam tomando drogas aí, bombadas, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado, né? Bom, e essa epidemiologia, o que a gente vê? Que fatores de risco podem estar levando isso para a gente? A idade, a história pessoal e familiar, raça, a obesidade, a dieta hipercalórica na adolescência, que aí fica difícil, que ela já vai, nos anos que virão, ela ter dificuldade de perder esse peso. O não desejo engravidar, porque a verdade, quando a mulher não engravida, quando ela engravida, ela tem ação de outros hormônios, principalmente a progesterona, que é um fator que ajuda de alguma forma a proteção. Ou faz uma gestação muito tardia. Sedentarismo, né? Então, olha, tem que fazer exercício, tem que fazer atividade física, não tem jeito. Consumo de bebidas, álcool, fumo, sobrepeso após a menopausa, que isso acontece muito na menopausa. As radiações, às vezes tomando outras, que trabalham em ambientes que têm uma certa risco. E uma reposição hormonal sem acompanhamento, isso é importante, então tem que ter acompanhamento quando se faz, de alguma forma, uma reposição hormonal, né? Bom, aí aqui, ó, essa caixinha de ovos aqui, a gente colocou aqui, vai ficar um pouquinho difícil, mas os tipos de sinais e sintomas que podem aparecer na mama de vocês, caso vocês estão na frente do espelho, ou palpa, ou mexe se não estava aqui, ou às vezes o companheiro mesmo, opa, tem um negócio estranho aqui que não estava, então temos que ter atenção a esses tipos de sinais, como endurecimento, ó, fica duro, alguns sulcos na mama, tá? Uma erosão que pode acontecer na pele, tá? Às vezes acontece de ter um avermelhadão, ou seja, um vermelhidão na pele,
que às vezes que a gente chama de processo inflamatório. E existe um câncer chamado inflamatório da mama, tá? Descarga papilar que pode ser sanguinolenta, tá? Tudo bem? Às vezes pode ter alguns furos, buracos no meio da mama, da pele da mama, que é importante. Palpar um nódulo pode ser também preocupante, tem que fazer a investigação. A pele em casca de laranja, que ela fica toda meio rugosa, tá? Assimetria, o que é essa assimetria? Às vezes você está em frente ao espelho, colocou a mão aqui ou aqui, e você vê que o mamilo está diferente na altura do outro. Então é importante você às vezes verificar, né? Isso aí, né? Afundamento do mamilo, muito... Às vezes tem mamilos que são retraídos pela coisa. Isso pode ser às vezes só pela anatomia mesmo. Mas se tem um mamilo que está muito diferente, é bom investigar, né? E às vezes muitas veias crescentes, rápidas, né, na pele da mama, tá? E por último, certas protuberâncias que tem que ser importante ser observado. Só para dar um exemplo, para a gente ficar um pouquinho mais atento quanto a isso, né? Tudo bem? Dúvida aqui, alguma coisa? Pode perguntar, tá, gente? Fica à vontade aqui. A gente está bem aberto aqui. E nos exames, como é que a gente pode fazer a ideia da propedêutica, tá? Então, a mamografia, né, que é um exame que permite essa detecção precoce do câncer, e aqui a gente tem alguns exames que são tanto pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, em que se baseia assim, em base, toda mulher de 35 a 40 anos fazer uma mamografia de rastreamento, de controle, tá? Anual, a partir dos 30 anos, para mulheres que têm fatores de risco mesmo, tá? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia. E no Brasil se faz de 2 em 2 anos, entre 50 e 69 anos. Só que às vezes a realidade de alguns estados, a coisa não é assim, todo mundo quer fazer todo ano. A gente tem que ficar um pouco atento. Nos países nórdicos, na Europa e às vezes nos Estados Unidos, a gente que tem pacientes que moram fora e vêm para cá, lá eles fazem mamografia a cada 3 anos. Então a gente fica assim, né? E lá eles não têm esse assim, vamos consultar. Vou ali consultar. Não, você não tem médico especialista. Lá é generalista. Só depois que o generalista encontra alguma coisa que a gente vai mandar para um especialista dentro do hospital. Não é bem diferente de nós. Então, a recomendação é um rastreamento de 2 em 2 anos a partir dos 50 anos e anual a partir de 35 anos para mulheres de alto risco. Essa lei foi em vigor desde abril de 2009, que todas as mulheres têm direito à mamografia a partir dos 40 anos, tanto nos, vamos dizer assim, nos convênios, né, no seguro-saúde, quanto na rede pública, tá? A rede pública tem que garantir essa mamografia. Além da mamografia, e às vezes a ultrassom também pode ajudar, porque às vezes tem muitos profissionais que pedem a mamografia com ultrassom complementar, né? Mas existe também os marcadores tumorais que a gente tem hoje, que são exames de sangue, que pode, principalmente o CA 1513, 15.3, CA 125, CEA, que também quando tem algum fator, o profissional pode pedir com uma forma de apenas ver se existe algum desses marcadores aumentados. E também tem o NGS, que é um segmento de nova geração. O que isso é? É uma tecnologia biológica, biomolecular, com genética, onde inclui também esses marcadores, que é o BRCA1, BRCA2. Antigamente, nos mastologistas pediam só isso, mas o custo disso aqui, com todo esse segmento, é quase o mesmo preço, então eu prefiro pedir o segmento, porque isso é um exame genético que pega um monte de outras patologias que podem... Mas toda mulher vai fazer isso? Não, porque normalmente os convênios e o Ministério da Saúde não tem isso à disposição para você fazer, por convênio. Então é um exame feito particular quando há uma indicação pelo mastologista que acompanha, que tem um fator de risco nessa mulher, ou se essa mulher tem um fator muito grande de risco, como irmã, mãe, tia, aí ele vai entrar num protocolo de fazer toda a necessidade ou não de pedir o NGS, entendeu? Muito bem. Então, o que a gente tem que começar a perceber nisso, né? Hoje tem uma colega que vai falar também sobre isso, que é importante, mudanças de hábitos, né? Largar o cigarro, bebidas em excesso, claro, todo mundo gosta de tomar um vinhozinho, alguma coisa, ótimo, mas nada em excesso, né, gente?
as comidas, né? Ou seja, nós temos que hoje, a ideia de uma medicina integrativa é que a gente fale assim, você tem que diminuir, desembrulhar menos possível, né? Desembrulhar menos e descascar mais. Então, quanto mais alimentação saudável, né? Existe uma dieta divina que eu vi de um oncologista de São Paulo. Ele falou uma vez no Rio, ele disse que a dieta divina é o seguinte: Deus criou o homem e a mulher, não foi? Agora, Deus criou isso aqui? Não. Mas ele criou o quê? As frutas, legumes, os animais, não é? Então isso é dieta divina. A gente só pode comer o que Deus criou. Que na verdade seria isso. Entendeu? Então, a gente tem que buscar uma dieta. Outros gostam, uma dieta mediterrânea. Ótimo, dieta mediterrânea. Para que a gente possa ter. Ó, outra coisa, a atividade física, sempre. Para sempre mesmo, né? Pro resto da vida, eu falo para minhas pacientes, pro resto da vida mais 6 meses. Então tem que fazer atividade física. Um bom sono, tá? Sono é importantíssimo, principalmente na menopausa, que tem as alterações hormonais, né? E começa desde berço, desde neném, que é a amamentação, que é um dos melhores alimentos que tem para o bebê desde tanto, né? Vamos lá. Aí, tudo bem, agora eu vou passar para vocês aqui uma mensagenzinha de Outubro Rosa, que é um fato ocorrido, e eles escreveram isso, que um homem entrou num bar, né, sentou numa mesinha lá, e ao fazer o pedido, ele começou a perceber que vários homens estavam olhando para ele, né, e também que esses homens estavam fazendo bebidas, bebendo, conversando, uma mesa perto dele, e começaram a todo mundo cochichar e fazer risos dele. Somente quando se lembrou da pequena fita rosa que ele levava na lapela do seu blazer, foi que deu conta de que estava a gozação, né? O homem não deu maior importância, mas os insistentes risos na mesa vizinha, né, começaram a incomodá-lo. Olhou a um dos homens diretamente nos olhos, levou o dedo até a lapela e apontou. Isso aqui que está te incomodando, né? No gesto, né? Com esse gesto, todos os homens da mesa riram mais ainda. Ao homem ao qual dirigiu o olhar, lhe disse: desculpe, amigo, mas estamos comentando como está bonita com essa fitinha rosa no seu blazer azul, essa coisa. Quase que eu trouxe a minha fita. Antigamente a gente ganhava fita, hoje a gente não ganhou no hospital, não. Com toda a calma, né, o homem fez um gesto para o gozador, convidando para sentar à mesa, né? Ainda que tivesse bastante incomodado, o homem mais jovem se aproximou, sentou-se. O mais velho, com uma voz muito calma, lhe disse: use essa fita para chamar a atenção sobre o câncer de mama, né? Eu uso em honra da minha mãe. Aí o rapaz: sinto muito, amigo, ela morreu de câncer de mama? Não, ela está saudável, sadia. Aliás, seus seios me alimentaram quando eu era um bebê e foram um abrigo quando eu tive medo ou me senti só em minha infância. Estou muito agradecido aos seios da minha mãe e por sua saúde. Ok, entendo, respondeu o outro, não muito convencido, né? Também usa esta fita para honrar minha mulher, continuou dizendo o homem. Aí o rapaz perguntou: e ela está bem? Opa. E ela está bem? Claro que sim. Seus seios foram fonte de amor. E eles alimentou a nossa filha de 23 anos. Estou muito grato pelos seios da minha mulher e por sua saúde. Já sei, suponho que também usa a fita para honrar sua filha. Não, é muito tarde para isto. Minha filha morreu de câncer de mama faz um mês. Ela pensou que era muito jovem para ter câncer. Assim, quando acidentalmente notou uma pequena protuberância e ignorou, ela pensou que, como não incomodava, não doía, não havia como se preocupar, né? Daquela caixinha de ovos lá que eu mostrei com vocês. Comovido, envergonhado, o estranho disse: sinto muito, senhor. Portanto, também em memória à minha filha, uso essa fitinha como muito orgulho. Isso me dá a oportunidade de falar com os outros. Quando voltar ou para casa, fale com a sua esposa, seus filhos, sua mãe, suas irmãs e suas amigas. Aí pegou: tome, deu uma fitinha. O homem buscou no bolso, entregou ao outro uma pequena fita rosa.
Ele pegou, olhou lentamente, levantou a cabeça e lhe disse: poderia me ajudar a colocar? Né? Então é isso, a sensibilidade que a gente tem que ter pelo próximo, né, é estar sempre às vezes buscando estar um ao outro, fortalecendo e incentivando. Não deixe para depois, faça logo. Vai, você não faz, não vou fazer, não, faça logo. Então, é justamente isso, uma vela nunca vai perder o brilho, né? Desde que ela vai compartilhar com as outras, com isso vai aumentar mais ainda o brilho ao redor. Então nunca deixem de fazer os exames, orientar suas amigas, seus parentes, familiares, para que possa ter, tá bom? Espera aí, agora eu vou fazer uma outra parte rapidinha, espera só um pouquinho. Agora vamos rapidinho falar isso aqui que eu vim falar um pouquinho. Falamos sobre o câncer de mama e agora vamos falar rapidinho sobre isso aqui, ó, a maturidade da mulher moderna, ou seja, os meus 40 anos mais. Por que 40 anos mais? Ora, muitos de nós aqui ou temos 40 ou menos, ou já passamos os 40, né? Então nós precisamos nos focar para o que é isso aqui da maturidade. Olha, bom, saúde e bem-estar, que nós estamos numa clínica de bem-estar, né? Então a gente precisa sempre estar trabalhando isso, ó, alimentação, estar no seu peso, evitar os fumos, como a gente já falou, de alguma forma, cuidados médicos, fazer os seus check-ups, evitar o sedentarismo, fazer atividades físicas regulares e isso aqui, ó, cérebro, gente, principalmente porque o maior número de problemas no cérebro é na mulher do que no homem em relação ao Alzheimer. Então a gente tem que trabalhar o cérebro, tem que estar sempre ativo, tá? Essas 3 perguntinhas assim, é reflexiva, tá? Porque nós estamos na humanidade, ó, sempre buscando conhecer mais do corpo em métodos em termos de saúde, terapias, né, que a gente está vendo, tratamentos baseados em medicina, com o trabalho corporal ou trabalhos integrados em psicologia, psiquiatria. Então assim, de onde eu venho? Você pergunta assim para mim aí, que idade que eu estou hoje? 30, 40, 50, 60, 70? Essa idade que você está perguntando para você representa tudo que você construiu até o dia de hoje, 31 de outubro de 2024. Isso é de onde você veio. Isso representa o seu crescimento mulher, a sua maturidade, todo o seu conhecimento, as suas virtudes, os seus ganhos e também, por que não, as perdas e os desprazeres da vida. Fazem parte desse mundo. A segunda pergunta é assim, quem sou eu hoje, 31 de outubro? Como eu me sinto essa mulher? O que eu fiz? O que eu quero fazer, o que eu não fiz ainda, qual a minha vontade ainda, quais são os meus planos, os meus sonhos, né? Filhos, netos, maridos, isso, viagens, não importa. O importante é como eu estou hoje para vivenciar e não cobrar, mas querer isso de mim. E a terceira pergunta reflexiva é, para onde eu quero ir? Isso seria o seguinte, como eu quero estar daqui a 6 semanas? Diante do que a gente quer buscar de objetivo. Como eu quero estar daqui a 6 meses, né? Então, 6 semanas, fiz todo o meu exame ginecológico, todo o meu exame clínico, já me matriculei no Pilates aqui na clínica, estou fazendo um monte já de atividades. Então, daqui a 6 meses, eu estou colhendo um fruto disso que eu investi. Por quê? Porque o terceiro 6, são 4 6, o terceiro 6 seria daqui a 6 anos. Se eu tenho 50, como eu vou estar daqui a 56 anos? Se eu tenho 60, como eu vou estar aos 66 anos? Será que eu vou estar melhor do que quando eu tinha 50 anos? Com certeza, porque você está investindo em você, né? E o quarto 6 é, como a gente queria dizer, como eu posso estar mais do que 6 anos, quem tem 30 vai estar aos 60 anos, vou estar aos 66 anos. Por quê? Porque de alguma forma o envelhecimento ele vai nos trazer muitos problemas, principalmente de locomoção. A gente pode estar com a cabeça boa, mas o importante para nós no futuro é conseguir ter músculo da bunda e da coxa para o joelho levantar e tirar o pé do chão. Senão, a gente vai ver muitos aí, que é natural, porque hoje nós estamos num momento de vida dos últimos 30 anos para cá, as pessoas estão praticando mais atividades físicas e fazendo mais exercício físico, como em clínicas, e com isso nós estamos tendo uma longevidade melhor de tudo isso, né?
E essa longevidade é o quê? É a capacidade de viver mais tempo e com qualidade de vida. Não apenas viver, mas viver de forma plena e feliz. Olha, o que longevidade também tem outro conceito, é assim. Isso eu uso no meu consultório. Longevidade é você evitar, impedir, dificultar, atrasar as doenças degenerativas cheguem muito rápido a você. O que são doenças degenerativas? Vamos lá, rapidinho. Diabetes, né? Hipertensão, osteoporose, e aí vai. Doenças psiquiátricas, doenças do emocional, doença do coração, as patologias cardíacas e as patologias sentimentais, que a gente não pode ficar deprimido por isso, né? Então, a longevidade, para a gente investir nisso, a gente precisa ter 3 alicerces, 3 bases, que seria investir numa boa alimentação, nutrição, fazer atividade física e mental, e o terceiro, uma suplementação, que pode ser a nível suplementos biológicos, orgânicos, farmacêuticos, medicinais e hormonais, tá bom? Aí vamos falar para vocês, os ovários de vocês. Quais as funções? Primeiro, para gerar bons bebês, ter uma boa gravidez, eles têm que estar fortes. E depois, os ovários têm outras funções, como produzir hormônios, que estão aqui, progesterona, estrogênio, trabalhar os órgãos genitais, trabalhar os caracteres sexuais, né? Também, de alguma forma, já a testosterona, que não é produzida em escala nos ovários, mas ela é produzida na adrenal e, de alguma coisa, partezinha dela vai sendo no ovário. Então, os ovários têm essa produção, principalmente de produzir os hormônios sexuais, que são o estrogênio e a progesterona e a testosterona em pequena escala. Aí, por que a gente falou dos ovários? Porque os ovários, com o tempo da vida da mulher, chegando à menopausa, ele vai perdendo sua função, ele vai ficando meio capenguinha. Quem não fez ultrassom outro dia e viu assim, nossa, meu ovário está desse tamanho. Minha querida, seu ovário antes era o tamanho de uma ameixa vermelha. Eu gosto muito de usar exemplos de supermercado. Agora está do tamanho de uma uva passa. Por quê? Porque o estrogênio, ele foi diminuindo com a idade, né? E quando a menopausa, de alguma forma, para chegar, mas antes nós estamos na pré-menopausa, será que ela já chegou? Como que eu vou saber um pouquinho disso, de vida abaixo do estrogênio? Ela começa a dar uns sinais e sintomas. Primeiro, irritabilidade, a instabilidade vasomotora pode provocar aquelas chamadas ondas de calores. Ó, até o negócio mexeu. Suores noturnos e distúrbios do sono. Sono leve, né? Acorda muitas vezes à noite, né? Acorda com a nuca molhada, né? Tapa, descobre, cobre, não tapa de novo. Então, mesmo com o ar-condicionado ligado, acontece isso. E também pode mexer com distúrbios cognitivos e psicológicos. Pode piorar um pouquinho a tensão pré-menstrual, que algumas têm na idade da 40, 45 anos, 50 anos. Irritabilidade, aumenta a depressão e fadiga. Começa a ter difícil de concentração e esquecimento, começa a não lembrar onde botou as coisas um pouquinho, peraí, né? E mexe também com a falta de estrogênio com a parte sexual, psicossexual. Então, nesse período aqui, as mulheres também podem ter um pouquinho da diminuição da lubrificação vaginal. Com isso, a vagina pode ficar um pouco mais ressecada, um desconforto maior na relação, na vida sexual, tá? Com isso, dando um pouco mais de dor no coito, que é chamada dispareunia, né? Então, tudo isso, sempre essas nuances, esses pequenos sintomas, tem que ser comentado com o seu médico, o ginecologista, o profissional que te assiste. E os aspectos biológicos? Como é que a gente pode ver com a baixa dos hormônios do estrogênio? A gente falou onda de calor, alterações no ciclo menstrual, ou seja, minha menstruação está ficando atrasada, está doida. Tem mês que vem, passa 3, 4 meses não vem. Opa, atenção, se eu estou nessa faixa entre 40, 45 para 50 anos, conversar com o seu médico. Começa a ter alteração na elasticidade da pele, o brilho, a espessura. A vagina fica um pouquinho mais fina, menos rugosa, com isso às vezes pode dar mais desconforto, pode dar mais dor, pode dar alguns traumas, pode dar algumas fissuras, né?
E também alterações na dinâmica da urina, tá? Que às vezes pode ter um pouco mais de cistite, porque esse ressecamento vaginal pode provocar isso, e algumas inflamações. Todos esses detalhes é importante a gente estar um pouquinho atento a isso. Nos aspectos psicossociais, nós vamos ter oscilação do humor. Logo quem fala isso é o marido, né? O parceiro, né? Nossa, mas não para de reclamar, né? Aí fala, tá cansado, tudo para ela tá cansado. Fadiga, insônia, irritabilidade à toa. O parceiro pouco atraente, pouco confiável, não corresponde às suas expectativas sobre como o estrogênio diminui, ela passa a não se sentir uma mulher interessante para ela mesma, e com isso ela não tem interesse de buscar o parceiro, porque o estrogênio, as mudanças que vão acontecendo com ela, e aí ela começa a fazer essas reavaliações inevitáveis. Será que isso tudo está acontecendo comigo? Será o que eu estou fazendo ou não estou fazendo? E quando vai ver, é só uma questão de quedas, alterações hormonais, e que o profissional qualificado ele vai poder moldar isso aí para ter uma melhora desse quadro, né? Climatério e menopausa, como é que estão esses aspectos também? Vamos dar um pouquinho disso aqui, ó. Inadequação do meu trabalho, pode mexer no trabalho, né? Nessa inadequação, a ideia de tornar super perfeita, dúvidas constantes se sou produtivo ou não, porque já não sou mais a mesma mulher de antes. Antes eu cozinhava com prazer, agora eu não cozinho mais, né? Estou meio incerta do que se é, o que tem que fazer, se sou eu mesmo, se eu estou fazendo as coisas certas. Tenho um sentimento vago, com isso pode dar uma preocupação, fica muito tempo pensando em algumas coisas e pode dar um risco de depressão. Cobra-se demais, né? Não permite errar. E tem uma necessidade muito grande de agradar e ter aprovação e reconhecimento. Ou tipo, será que eu fiz certo? Ninguém me elogiou, eu fiz isso. Então, quer dizer, aí começa a ter essa preocupação um pouco pelas mudanças hormonais que provocam um pouco na ideia da cognição da mulher, em termos de ela estar com sentimentos por ela mesma primeiro, não é nem pelo parceiro e nem pelos familiares. E como a gente pode elevar essa autoestima, né? Primeiro, se autoconhecer, aquilo que eu te falei, os 4 Cs, né? Como eu estou me sentindo agora. Manter em forma física, e isso ajuda muito na imagem, você se olha, né? Tá bom, então é importante isso. E você tem que fazer eu sou na área do meu consultório de sexologia clínica, eu falo muito, não só para as mulheres, meus pacientes homens também. Você tem que se tornar um homem ou uma mulher interessante, não é para ela nem para ele, é para você primeiro. Você tem que se sentir gostosa, tesuda, animada, excitada. Bota um salto alto e anda de lingerie só para você dentro de casa. Bota uma taça de Prosecco. Vai lavar essas coisas que tem que lavar na cozinha. Duvido que depois que você lavou tudo, você não está toda animada. Acontece. Bota uma música de fundo, né? Então é isso aqui, ó. Identificar e abraçar suas qualidades. Tem que botar isso em evidência. O marido só tem a mesma coisa, exemplo? Opa, vamos mudar. Onde você aprendeu isso? Não, a gente tem YouTube, a gente tem rede social, o pessoal fala. É isso aí, né? Para dizer que você não aprendeu na palestra, né? Mas fala lá, bem serve. Experiências passadas, é isso aí. A experiência passada é o quê? Aprendizado, e tudo que a gente quer para um momento novo no mundo, né? A cada dia. O amor e o carinho é importante, principalmente elogiar, falar, mas cuidado com aquelas coisas que às vezes eu falo muito com os pacientes que chegam lá, que elas estão, a gente está meio morno, mas como é que você chama um outro? Aí eu chamo, pai, pega um negócio lá para mim, um copo d'água. Mãe, você viu onde está? Isso brocha, não dá. Então, você, gostosa, pega um copo d'água lá para mim, isso aqui. É diferente. Então, desculpa, porque terapeuta sexual fala abertamente, conversa assim, não tem que ter muito papo na língua, não. Então, tem que haver um diálogo para poder trabalhar isso tudo, tá? Ter um pouco de intuição, sensibilidade. O homem não tem sensibilidade, cara, porque o homem só pensa naquilo, né? Ele só tá lá embaixo, ele entrou, a mulher fez um charme, ele já tá pensando que tem que armar o circo e tudo. Não é assim. Então tem que haver o quê? Sensibilidades. E a gente que fala,
E os homens são muito crus em sensibilidades. Eles não... Eles, na verdade, a gente fala, né, quando a gente fala uma palestra que é só para nessa área de comportamento, que os homens, de alguma forma, né, nós, né, mas a gente tem que modificar, eu digo não modificar, mas eu digo aprender. Temos que colocar algo novo no nosso dia a dia, né? Então, esse algo novo é aumentar a sensibilidade. Nossa, você mexeu no cabelo, não foi? Ah, você percebeu, né? Ela pensando, né? Você mexeu nas unhas. Homem não pode. Sexta-feira, amanhã, você pode sair do salão linda, maravilhosa, cheirosa. O cara vai chegar em casa, deixa eu ligar a televisão, quer ver o jogo, quer ver um repórter, mas não reparou que você está linda, maravilhosa. Aí na hora que ele quer, ele não percebeu. E aí você já despenteou tudo, já jogou tudo fora, aí já foi embora, né? Então esse diálogo é importante, tanto interno como externo. Então tem que isso, merecer de ser amado, amada, é especial para que isso tudo aconteça na autoestima. Todo algo, né? Ou seja, todo dia tem que estar um dia feliz. E deixar o outro ou a outra feliz também, né? E simplesmente isso, ó, como eu falei, ler, descansar, ouvir música, caminhar, dançar, fazer algo novo, nem que você vá com ele ou com ela lá na praia, bota só uma canga, fica lá tomando água de coco, conversando da vida, nossos filhos, ou nosso presente, ou, né, o que não vamos fazer amanhã, né? A busca da espiritualidade é importante para isso, para a gente dar um pouco dessa energia para nós, né? Isso aí está milenar, né? Tem 2000 anos que a gente tenta trabalhar isso de uma forma muito boa, né? Todos nós temos que ter nossa espiritualidade, né? Também a ajuda de profissionais, para que os profissionais, eles vão dar, às vezes, um norteamento. Olha, pode fazer desse jeito, vai ser melhor para vocês. Mas vamos lá, é isso aí. Bom, falamos dos aspectos psicossociais, já está terminando. Reposição hormonal, quando ela é indicada? Principalmente nos anos que antecede, no caso, a menopausa, em período chamado da janela da oportunidade. Quando você chegar em casa, ao invés de ligar logo o seu Instagram lá, você pega no Google e bota assim, janela da oportunidade na menopausa. Aí você vai entender um pouquinho do que a gente está falando tudo aqui hoje. Então, a reposição, ela pode, de preferencialmente, começar antes dos 60 anos. Né? Por quê? Porque essa janela da oportunidade, ela tem um período para começar e para terminar, que são os 10 anos iniciais da menopausa. Então, se eu menstruei em 31 de outubro do ano passado, e hoje é 31 de outubro de 24, o ginecologista vai rotular, você está agora em menopausa. Então, você tem um ano para frente para poder começar a sua reposição hormonal, caso haja indicação. Então, ela só deve ser indicada quando os sintomas da menopausa se tornarem muito evidentes. Quem que vai avaliar isso? O seu médico, o seu profissional. E os hormônios devem ser usados na mínima dose, pelo menor tempo possível, de acordo com cada caso de cada mulher. E, como a gente falou, apenas seu médico poderia avaliar a necessidade de KTH ou não. Não é jogar para todo mundo, principalmente, como já falamos, sobre a questão das patologias mamárias do câncer de mama. E nós temos hoje na vias de uso oral, vaginal, transdérmica, injetáveis e os implantes. E os hormônios que nós temos aqui, os sintéticos, fitoterápicos e bioidênticos, tá bom? E essa maturidade, ó, é uma habilidade de controlar nossa ira e resolver divergências sem violência. Ou seja, a gente não pode se anular frente do que a gente está amadurecendo para o mundo. A gente tem que ficar cada vez mais forte dentro disso. Ter paciência, ok. Vontade de deixar para depois e fazer o imediato, nada de um longo prazo. Tente fazer aquilo, como a gente falou, dos 4, 6, como eu estou me sentindo hoje, ou aqui e agora. Isso é um pouquinho de gestalt terapia. Não deixe para depois. Ah, não quer ir comigo? Vão com meus amigos, vão passear, vão viajar, né? Ser perseverante é uma habilidade. Então, levar esse projeto adiante, né? Ter uma forte oposição de retrocessos decepcionantes. Ou seja, o que decepcionou para você no passado, não fique grudado aquilo, não. Procure coisas novas. Procure essas atitudes, amigos novos, amizades novas, relacionamentos novos. Vir para a clínica, fazer academia, fazer pilates, tudo isso ajuda. Tudo isso é diferente. O que é importante é isso, estar com olhos brilhantes, né? A gente tem que buscar isso, tá bom? E a maturidade, ó, terminando aqui também,
nos anos 70, né? Quem viveu os anos 70, né? A passagem da meia-idade estava ao torno de 35 a 45 anos. O que quer dizer isso? Que nossos pais, nossas mães, vamos dizer assim, elas amadureciam muito mais rápidas. Porque hoje, lembra que eu falei que a mulher está ficando mais longínqua, está querendo ter filhos mais 35, 40 anos? Então vai havendo isso. E é isso que está acontecendo aqui nos dias atuais. Ó. Essa maturidade ela vai acontecer nos 40 e 50 anos. A chegada da fase adulta torna-se um processo mais lento, porque ela quer viver mais dentro disso. E com isso quer aumentar sua longevidade. Tá bom? É isso aí. Obrigado pela paciência aí, tá bom? À disposição de alguma pergunta, fique à vontade, tá? Claro. Então, exames, tipo, a partir dos 70 anos, por exemplo, o Papa Nicolau não é uma exigência, porque o risco de câncer de colo de útero é mínimo, a não ser que a gente tem pacientes com 70 anos que têm vida sexual ativa. Aí, às vezes, é aconselhado colher de 2 em 2 anos um preventivo, entendeu? Mas depois de 70, 75 anos, seria mais prudente fazer a mamografia, ultrassom de abdômen total, né? Quem nunca fez um ultrassom de tireoide nessa fase de 40 anos, é bom fazer um ultrassom da tireoide, né? Para evitar os tumores da tireoide, tá? Ah, muito bem. Sim. Sim. Aham. Cada protocolo, às vezes tem profissionais que tem um protocolo. O certo, assim, todo homem e toda mulher chegou aos 50 anos tem que marcar uma colonoscopia. Aí faz a endoscopia, tanto alta, endoscopia, e como baixa, a colonoscopia. 50 anos tem que fazer, né? Não é por aí, doutor? Claro, quem tem patologias como câncer de intestino, sigmoide e outros mais na família, às vezes esses exames é mais precoce ser feito com a idade, tá bom? O que mais? Certo. Uhum. Não obrigatoriamente, é isso que eu vai ver. Vai depender, por exemplo, se ela tem algum sintoma leve, ele vai avaliar dentro disso. Agora, se ela tem uma alimentação saudável, faz atividade física, ela não tem nenhum sintomas daquilo que eu te falei, não há necessidade de indicar reposição. Ela pode fazer suplementação de outra forma que não seja hormonal. Tá? Pode usar suplementos nutricionais, que tem muitos suplementos nutricionais que tem isoflavonas, que é um derivado que ajuda o estrogênio, o estrógeno. E um dos melhores é atividade física. E também, assim, não adianta fazer reposição hormonal sem estar fazendo uma atividade física, porque senão os hormônios ficam assim, ó, devagar para chegar no alvo, no órgão-alvo. Agora, quando você faz atividade física, o turbilhamento ajuda os hormônios que você está recebendo a chegar nos órgãos-alvos. Tá bom? Ei! Uhum. E estou para começar a fazer a terceira. E aí, se eu precisar tirar os ovários, eu vou entrar na menopausa muito nova. Entraria na menopausa precoce, cirúrgica, né? Quais seriam os maiores riscos, assim, os maiores problemas de uma menopausa precoce? Não teria assim. Provavelmente você vai ter, no primeiro e segundo ano, já entrar com uma reposição hormonal. O seu profissional vai avaliar o seu quadro, porque você tem outras fontes dos hormônios, porque você é uma mulher jovem. A gordura tem estrógeno, entendeu? Tem o estrógeno. Suprarrenal também tem outros hormônios, mas provavelmente você vai ter que precisar de usar uma reposição hormonal. Bem, vamos dizer assim, dosagens leves, né? Homeopáticas, vamos dizer assim, mas provavelmente vai ter, né? Só não vai conseguir mais engravidar, né? Então, por isso que, assim, fazer um bom atendimento, um bom profissional que faça essa cirurgia, que tente salvar seu ovário, melhor ainda. Né? Aí seria o ideal, tá bom? Mais alguém?
Opa, imagina. Ah, imagina, obrigado. Imagina, não precisa se preocupar. Opa, hoje vai passar bem. Obrigado aí pela atenção de vocês. Deixa eu botar isso aqui. Ah, Tirar uma foto. bom, deixa eu botar aqui. Ela me fisgou lá, eu fui lá na RH, pedi umas férias e ela disse, vem cá, ela não vai sair de férias assim não. Ele não vai tirar férias sem antes ele vir aqui, né? Foi isso que ela... Foi assim que ela me Agora respondeu. pode tirar Mas, ô, mano... Ei. O senhor pode ficar aqui embaixo que aí eu tiro do pessoal? Posso sim. Isso. É.